Mas imagina as pessoas que vão pra missão, pra um lugar completamente diferente, pra passar por tentações, Sim. porque o Satanás tenta muito Sim, das sim. pessoas que vão evangelizar outros lugares. Imagina ela ir pra um lugar que é precário dessas coisas. Como é que ela consegue suportar esse tipo de situação? Existem lugares muito difíceis, lugares onde até o evangelho é proibido pregar, mas essas pessoas não querem sair de lá, porque elas têm esse coração muito forte na missão. E Deus pede pra gente, o pré-requisito pra ele voltar é que todos na terra Isso, conheçam o conheçam. evangelho. Não que todos aceitem o evangelho. Isso. E o mais interessante dessa história é que aquilo não era nem o início da missão. Era, Aham. Sim. era Era o preparando pra começar a pra missão. começar a Se o missão. preparo já é desse jeito, imagina a missão. Imagine a missão. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Manacast. E pode chegar que hoje a gente tá aqui pra bater um papo top. Eu sou o Samir. E eu sou o Yuri, e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que já esteve aqui nessa temporada, em outras temporadas também. Já virou rotina já é virou da casa, rotina. já tá aqui com a gente, daqui a pouco vai sentar ali, tomar um chocolate quente, ficar aqui batendo papo. E eu tenho certeza que vocês também adoram ele. Pode apresentar Yuri. Tio Ângelo! Opa! Dobradinha de Manacast nessa temporada. Eu vou cobrar o chocolate quente, viu? Pode pegar. Vocês Tia vocês Eliane, cadê a tia prometeram. Ah, tia Eliane o quê, cara? Eliane? Não, ela que é. Foi tu que prometeu. Não, eu resolvo. Se a gente fizer o chocolate quente, você não vai querer tomar. Não. Esquece. É melhor Suspende o chocolate quente. Não, falando de vambora. Eliane e chocolate quente, a ideia pra quadra aqui, ó, Masterchef Maná, viu? Vai Uma gravar boa. fazendo... Meu Deus. fazendo Eu não vou Masterchef ser aqui. jurado. E vai trazer todos os convidados aqui pra ser jurado da gente e avaliar suas comidas. Anota Cristo aí, Jesus. anota aí. Falando em comida, o nosso tema da lição de hoje traz uma questão muito interessante sobre comida. Por isso vocês me chamaram, né? Porque é gordinho, comida. Eu Não, mas percebi. fala muito interessante sobre comida porque fala sobre as tentações que Jesus passou de Satanás. Opa. E uma coisa que eu fico impactado assim, foi o tempo que Jesus passou sem comer, que ele passou sem comer no deserto, sem beber, sem comer. E aí quando Satanás tentou ele com a comida que, pelo menos na minha cabeça, pelo menos pra mim, seria o que eu mais estava necessitando naquele momento, Sim. ele conseguiu se manter firme. Uhum. Algo impressionante que tenho certeza que a gente não conseguiria, pelo menos eu não. Não, eu acho que foi um erro estratégico de Satanás, inclusive. Porque pensa comigo, se você consegue uma das necessidades mais elementares, que é beber e comer, se você consegue se controlar diante de comida e bebida, você se controla diante do resto. Cara. Verdade. Tipo, quando eu era pequena, eu via meus pais fazendo jejum. Eu olhava assim, cara, que Não. legal. Eu quero fazer também, deve ser Sério, muito cara? demais. E aí eu tinha acho que uns 8, 9 anos de Ah. idade, quando eu fiz meu primeiro jejum. E aí não foi um jejum, né? Foi metade de um jejum, porque eu acabei perdendo. Enfim, O que vai na intenção. então, aconteceu uma tentação muito grande, Sim. que no dia do jejum tava tendo almoço da igreja, e foi uma tentação assim gigante que eu não consegui vencer. Aham. Agora, imagine Jesus, como você me disse. Tempo pra caramba, em um deserto, Sim. que ele já não tava bebendo tanta água, que a gente sabe que Deserto deserto não tem muita água. Exatamente. Então, quando você tá com fome, ainda dá pra beber uma água pra estancar e segura Pra um forrar, Dá pouquinho uma aí, disfarçada ali. dá uma né? disfarçada. Mas sem água, sem comida, tio Ângelo, o senhor conseguiria 4 dias, eu digo, pouco. 4 dias sem água, sem comida, em um deserto. Haha, então, eu não sei num deserto, mas eu já consegui aqui mesmo na União. Aí, ó. Inclusive, A União tá fazendo o tio Anjo passar Olha aí. fome. Isso aí Não. Ó, tá- denúncia Denúncia. no Manacast. Isso aqui é Quase desabafo denúncia. aqui. Na realidade, eu fiz uma desintoxicação Legal. em que você passava 30 dias por um processo alimentar bastante restrito e durante os 4 primeiros dias eu só podia tomar líquido. Cara, não foi sem, tinha líquido, tinha água e tinha suco. Mas foi difícil pra caramba, viu? Mas deve eu ser. consegui. Talvez sem água e sem comida, sem água, sem nada. Cara, não sei não. Agora abordando um ponto que é um ponto-chave da nossa temporada, que é a missão.
eu fico imaginando como é que as pessoas que fazem missão conseguem se acostumar. Por exemplo, aqui está na nossa casa, tranquilo, tem comida, tem água, tem Sim. suco, tem tudo que a gente quiser do bom e do melhor. Ou também, pelo menos, tem o necessário. Mas imagina as pessoas que vão pra missão, pra um lugar completamente diferente, pra passar por tentações, Sim. porque o Satanás tenta muito das Sim. pessoas que vão Uhum. evangelizar outros lugares. Imagina ela ir pra um lugar que é precário dessas coisas. Como é que ela consegue suportar esse tipo de situação, né? É muito complicado. Você tem que ter uma fé muito grande e uma comunhão muito grande com Deus. Pra você passar. Porque, tipo, às vezes a gente tem gente fazendo missão no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Argentina. E são lugares em que você não vai passar fome, nem necessidade, nem nada, entendeu? Mas existem lugares muito difíceis, lugares onde até o evangelho é proibido pregar. Sim. Então não falta só comida, bebida, falta segurança, que é muito importante, né? Mas essas pessoas não querem sair de lá, porque elas têm esse coração muito forte na missão, e eu acho que isso ajuda você Com certeza. a sustentar a coisa, né? E o mais interessante dessa história é que aquilo não era nem o início da missão. Era, Aham. Sim. era Era o preparando pra começar a pra missão. começar a Se o missão. preparo já é desse jeito, imagina a missão em si Imagine a mesmo. missão. Não, mas tem a questão que a nossa própria lição fala, que o propósito de Deus, de Jesus no caso, aqui na Terra, entre aspas, tá? Que o propósito de Jesus aqui na Terra é não salvar, Sim. óbvio. Mas ele já chegou na Terra, desde o nascimento dele, ele já era tentado pelo Satanás. Então, a vida dele toda, ele foi tentado, e a cada vez mais ele estava provando pra gente que ele Sim. era Deus, sabe? Que ele era o Messias e que ele conseguia suportar essas tentações. Uhum. E a gente precisa levar em consideração muitas das coisas que Jesus fez aqui na Terra, que a gente pensa assim, pô, não vou conseguir 40 dias sem comer, Sim. nem beber água, nem ficar no deserto esse tempo. Uhum. E, tipo, 90% das coisas que Jesus fez aqui na Terra a gente não consegue suportar. Mas pelo menos algumas das coisas a gente consegue levar em consideração e levar pra nossa vida e pelo menos tentar agir que nem ele, porque é isso que ele pede pra gente, né? E teve uma coisa na lição que eu me atentei essa semana, porque essa história é contada pra gente desde pequeno. Sim. Mas teve uma coisa que eu me atentei essa semana, porque Lúcifer, ele era regente do coral celestial. Então ele tinha muita importância no céu e provavelmente convivia com Jesus também lá no céu. Então, eles eram, vamos dizer assim, que amigos, quando nos tempos de céu. Uhum. Eles eram amigos, Lúcifer foi banido do céu, veio pra Terra. E aí Jesus chega aqui na Terra, nasce, Lúcifer fica sabendo, sabe que Jesus veio pra Terra. E aí, neste momento no deserto, quando Lúcifer aparece pra Jesus, eu acho que, na minha opinião, se fosse eu com um ex-amigo meu, seria muito mais difícil ainda a tentação. Sim. Porque Jesus conhecia Lúcifer. Então, poderia dizer, mas Lúcifer só estava tentando me ajudar. Ele era, vamos dizer que eu tenho um amigo com o nome João, João saiu de meu condomínio, a gente não se fala mais porque João fez coisas completamente erradas, ele foi pra cadeia, e aí João sai da cadeia, eu tô em algum lugar lá, passando por dificuldade, e chega João com segundas intenções querendo me ajudar. Só que aí eu lembro, João era meu amigo, João tá só tentando me ajudar, ele não tem segundas intenções, ele mudou. Então eu acho que aquela situação de Jesus é mais intrigante ainda por conta disso. Porque era um ex-companheiro de Jesus que tava ali na frente dele tentando ele. Dessa relação. O que aconteceu ali, eu acho que a nuance que talvez nem todo mundo pare para prestar atenção, diz respeito à origem do conflito, né? O conflito entre Cristo e Satanás é uma questão de domínio, é uma questão de poder. Satanás, ele, quando ainda era Lúcifer, quando ainda estava no céu, ele queria esse domínio, né? Ele queria reinar junto com Cristo. Queria ter o status divino. E esse status foi negado a ele, até porque não fazia sentido. Lúcifer não se tornaria Deus só se Jesus dissesse, não, eu vou te reconhecer como Deus. Isso não faria de Lúcifer Deus. Lúcifer jamais poderia ser Deus ou poderia ser como Deus, criador,
como Deus. Então, no momento em que Lúcifer se vê impossibilitado de assumir domínio junto com Cristo, ele tenta usurpar, ele tenta tomar esse domínio para si. E ele pensa, se eu não posso reinar no céu, ao menos aqui nesse planeta caído, eu vou reinar. E ele conseguiu, de certa forma, isso no momento que Eva acredita nele e cede a história, né, que ele tinha contado sobre o fruto, sobre ser igual a Deus ali. Mas Cristo nunca reconheceu o domínio de Lúcifer sobre esse planeta. Nunca. E no momento em que Lúcifer tenta, no momento que Satanás tenta o Filho de Deus, ele tenta o Filho de Deus forçando esse reconhecimento pela desistência. O recado que as 3 tentações dizem é o seguinte: você está fazendo um esforço gigante, olha o tanto que você está sofrendo por essas pessoas. Eles não valem a pena. Libera logo isso para mim. Deixa isso aqui comigo. Para de ficar brigando tanto, se esforçando tanto por esse planetinha, com esse monte de humano caído, e deixa eu ter logo isso. Né? Quando ele fala, olha, pega essas pedras, transforma em pão e come. Embutido nisso, eu estava dizendo, cara, para de sofrer por essas pessoas. Resolve logo o teu problema. Tu tem poder, tu é Deus. Resolve logo o teu problema. Entendeu? Até a 3ª tentação, quando ele fala que eu vou te dar todos esses reinos aqui, tudo isso aqui vai ser seu se você me adorar. Ele estava dizendo para Deus, me reconhece como teu superior, para que eu te engrandeça. Então, sempre estava aí na pauta essa coisa do essas pessoas não valem a pena esse sofrimento. E eu acho que essa é a tentação master. A gente é tentado sobre isso em todas as coisas. Quando você está deixando de comer para você, por uma questão de saúde, alguma coisa, a questão é, vale a pena tanto esforço assim, por esse objetivo que você está alcançando? Quando você deixa de ficar com uma menina, ou se você for mulher, você deixa de ficar com um cara, vale a pena esse esforço de você segurar os seus desejos e deixar escapar essa pessoa que está te dando sopa, assim, entendeu? Então, em tudo na vida é Satanás dizendo pra gente, vale a pena tanto esforço assim para você segurar a tentação? É verdade. E uma coisa que é muito interessante, como vocês mesmos falaram, que aquilo ali era a preparação de Jesus para a verdadeira tentação, podemos dizer assim, a preparação dele para o verdadeiro desafio. E isso acontece com a gente, porque cada tentação que a gente vence, cada passo que a gente dá na nossa fé, no nosso dia a dia com Deus, no nosso espiritual, é um fortalecimento. Sim. A gente fica cada vez mais forte. E até uma frase que a lição traz, que é a seguinte: em momentos como esses, é o que nossos músculos espirituais são fortalecidos. Então a gente fica mais forte para conseguir suportar a próxima tentação que vier. Então a gente tem que ter essa preparação, que nem Jesus teve. Óbvio que a gente não iria conseguir o que ele conseguiu, mas também tem que ter nossa preparação de maneira diferente, de maneira menor, mas tem que ter nossa preparação para que as tentações futuras e que o que aconteça no futuro com a gente possa passar com menos problema. A gente pode estar pensando, nossa, essa tentação de hoje vai me quebrar, não vou passar dessa. Essa aqui vai ser algo muito ruim para mim. Mas se a gente der a mão para Deus e, conseguir passar por essa tentação, a próxima a gente já vai estar fortalecido, porque a gente acabou de passar por uma dessas, sabe? E vai vir cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mas você vai estar tão forte, tão fortalecido, que você vai conseguir passar mais tranquilo, como se fosse um jogo. Vai passando de fase, as fases vão ficando mais difíceis. Mas a cada fase que você passa, você ganha um level a mais. Você fica mais poderoso, você ganha um acessório, ganha alguma coisa. E essa é tem que ser a nossa vida com Deus, sabe? A gente vai passando as muralhas, derrotando os inimigos, derrotando Satanás, vencendo as tentações do lado de Cristo, e a cada vez a gente vai se fortalecendo e chegando mais perto dele em todo momento. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, é que Deus, ele não dá tentação com um nível superior ao que você consegue suportar. Certo, perfeito. Só, Deus não dá a tentação. Não, é isso. Mas ele permite. Ele permite. Sim, veja. Não é função de Deus livrar a gente das tentações. Porque as tentações, elas vêm como um resultado do nosso livre-arbítrio. Se Deus bloqueasse todas as tentações, nós não teríamos escolha por nada. Sim. Porque ele só permitiria que chegasse até nós aquilo que ele quer que a gente escolha.
né? Mas se ele permite que nós sejamos tentados, ele permite porque nós temos a liberdade de escolhermos. E isso é muito importante para Deus. Deus não abre mão de duas coisas. Ele não abre mão do amor dele por nós e ele não abre mão da liberdade que ele nos concedeu. Sim. Se Deus precisar fazer qualquer coisa que nos tire a liberdade, ele não fará. Deus não... Ele não vai contra o seu próprio caráter. Não Foi vai. uma coisa que eu ouvi, que eu descobri, vendo um podcast, inclusive, com o Rodrigo Silva, que ele fala isso algumas vezes, que é exatamente essa frase. Deus não vai de contra o seu próprio caráter. Então, quando Deus fala, eu sou justo, eu não vou mentir. Ele é justo, ele não mente. Quando Sim. ele fala, você tem o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. E se ele fizer alguma coisa que vai de encontro, que vai contra esse livre-arbítrio seu, ele tá indo contra o próprio caráter. Sim. Então, ele tá errado. Mas Deus não faz isso. Exatamente. Deus é perfeito, Deus não erra. Inclusive, foi bom você citar Rodrigo Silva, porque acho que vale a pena a campanha, né? Rodrigo Silva no Manacast. Ó, Verdade. Né? Olha aí, Rodrigo Eliane acabou Silva. de Se chegar você aqui, estiver já abriu o olho assistindo aqui. a gente, separa um pouquinho na tua agenda pra tu falar pro Manacast aqui. Vocês apoio. adolescentes que estão assistindo, já Marco Rodrigo. enche aqui, Marco Rodrigo aqui. Rodrigo. Pra ele ver. Inclusive, falar sobre missão também, né? Sim. Que é o nosso tema e tudo que a gente falou bastante aqui. E ele, com certeza, seria uma pessoa muito boa pra falar com a gente sobre missão. Inclusive, falando sobre missão, a gente tem aqui uma dinâmica bem Certo. legal, que você já participou. Você Lá já veio vamos aqui. nós. Toda A vez eu gente vai sofro. fazer uma dinâmica pra saber um pouco mais sobre essa questão de missão. Essa caixa Essa caixa apocalíptica. aí do Maná. Essa Me dá caixa medo. Pra uma misturada aqui, pra... Ok. Pode pegar aqui. Ó, Vamos lá. bora lá. Basicamente, eu vou te falar Sim. o contexto, o Certo. público e o desafio que você tem Tá. pra pregar a missão em algum lugar. De acordo Ok. com De você acordo com o pegar. número Qual o que número você que eu tiro pegar. aqui? Eu tirei o número 18. Número 18. Vamos lá para a situação 18. Ó, contexto. Uma comunidade ribeirinha no Brasil. Certo. O público, crianças e adultos com crenças mistas de cristianismo e espiritismo. Desafio, você só pode usar músicas para pregar a mensagem. Como que você pregaria a mensagem? Cristo. nesse lugar? Gente, vamos lá. Eu cantaria músicas, eu criaria músicas que contassem histórias sobre como Deus venceu os espíritos, os elementos místicos. Como Deus é mais poderoso do que eles. Para causar essa quebra. Ele tem um Deus que esse Deus vence os espíritos que a gente acredita, as coisas que a gente acredita. Porque aí eu chamando atenção para esse Deus que é mais poderoso do que todos os espíritos, né? Eu acredito que mais tarde eu conseguiria explicar que, na realidade, esses espíritos, essas entidades que eles acreditam, são, na verdade, forças satânicas disfarçadas, né? O mal tem muitos Muitas disfarces. formas, né? E um dos disfarces são essas histórias folclóricas, essas crendices de alguns grupos, né? Então, eu criaria músicas e eu ainda pegaria músicas que eles cantassem. E Legal. aí eu pegaria as letras das músicas que eles E faria cantavam paródia. e faria paródia Legal. com, Boa. E você, Yuri, você faria como? com o Deus. Ótimo. Rapaz, eu acho que eu faria o mesmo. Eu acho que eu pegaria músicas, tipo, que eles escutam bastante, que é da cultura deles, ou ritmos até, que é da cultura deles, e colocaria, que nem ele falou, Deus como o centro ali, e as outras coisas como, vamos dizer, o mal. Sim. Uhum. E aí você traz esse contraste, né? Poxa, eles não são tão legais de adorar assim. Aham. Já esse Deus é um Deus bom. Diferenciado. Então, eu quero crer nesse Deus, E entendeu? uma coisa que é Então, interessante é que a gente precisa ser luz do mundo, né? Sim. A gente vai chegar naquele lugar e não só com as músicas, porque o objetivo foi a música, Sim. mas com as nossas ações, como a gente vai se portar e como a gente vai aparecer para eles. Aham. Na minha opinião, na questão de missão, Sim. é o que mais faz a diferença. Tipo, tem gente que olha pra você assim, uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi, assim, que já me falaram, foi, primeiro, que a pessoa falou que via Deus em mim, em uma situação, e segundo, que a pessoa via brilho em mim. No sentido Sim. de, com os meus exemplos, com o que eu mostrava, ela conseguia
ver uma coisa boa sendo passada por mim. E esse é um dos maiores exemplos que a gente pode passar. Chegou aqui no meu ponto, que a gente faz outra, para ser mais desafio ainda, já que Beleza. o senhor já está acostumado aqui, vamos fazer outra. Enquanto a gente pega aqui um outro número, meninos, deixa eu só abrir um parêntese que eu acho que vale muito a pena. Porque pode-se argumentar que a tentativa de um cristão de chegar numa comunidade totalmente diferente da dele e falar sobre a crença religiosa dele é uma violência para com essa comunidade. Mas nada mais falso do que isso. Eu acho que existe o desrespeito quando você se utiliza da violência, da coerção, para você obrigar aquela comunidade a aderir às suas ideias. Eu acho que quando você pede licença e você é convidado, é aceito, e eles te dão a oportunidade de você dizer o que você acredita, e eles, por livre e espontânea vontade, aceitam aquilo, eu acho que é uma escolha, é uma celebração da liberdade de escolha dessa comunidade. Todos nós temos o direito de trocar de crença. A gente não precisa nascer numa crença e morrer naquela crença se não quisermos. Uhum. Entendeu? Então, claro, se depois de uma campanha evangelística, com músicas, com qualquer coisa, aquela comunidade disser, não, eu não quero, a gente quer ficar aqui com o que a gente tem, ok, eu acho que o cristianismo precisa respeitar essa escolha, essa liberdade. Mas deixar de pregar a gente, nunca. Até porque o que Deus pede pra gente, o pré-requisito para ele voltar é que todos na terra conheçam o evangelho. Não que todos aceitem o evangelho. Isso, exatamente. Então, o que a gente tem que fazer, a nossa missão é a gente evangelizar e apresentar a Deus a todos que a gente puder. Exato. Mas não significa que eles vão aceitar. Que todos vão aceitar. Exatamente. Não cabe a gente e nem a ninguém usar da violência e obrigá-los a seguir essa nossa religião. Foi sem querer, mas eu peguei o número de sequência. Eu tô bom nisso. Tá bom. Segunda Número vez 19. já. Quem não assistiu o segundo episódio da temporada, assista que você vai ver. Bora lá. Contexto. Tribo nômade no deserto. Nossa. O público, adultos e anciãos. Aham. E o desafio, não há acesso a recurso tecnológico. Nossa. Excelente, maravilha. Eu acho que eu me sentaria de noite diante de uma fogueira com eles e eu usaria aquilo que para eles fosse o mais precioso. Eu imagino que uma tribo nômade no deserto, o que mais eles querem é alcançar um oásis, é alcançar um refrigério, uma fonte de água, alguma coisa. E eu, diante de uma fogueira, sentado à noite da maneira mais simples possível, eu falaria para eles que esse oásis existe, que esse lugar de refúgio do calor, do sol escaldante existe, e que esse lugar é Cristo, essa pessoa é Cristo, e Cristo iria guiá-los, iria até esse oásis, né, que é o céu, que é tudo que a gente acredita. Amém. Eu também faria isso. E uma das coisas que eu pensei que é característico de noite e fogueira Sim. é a história. Sim. E o com que certeza. melhor de contar, para falar sobre Jesus, do que contar histórias, Sim, né? sim, sim. Eu, no meu caso, eu contaria as histórias e falaria do povo de Israel, Do povo como de Israel no Deus deserto. ajudou Muito eles, bom. como Muito Deus bom. guiou. Você falou Uhum. que eles precisavam de refrigério, precisavam de ajuda, Aham. de um guia, né, de um caminho. Eu Sim. contaria a história. Deus, à noite, coluna de Coluna fogo. Uhum. De dia, nuvem Nuvem. pra acalmar o sol. Muito Pronto. bom. Eles vão ficar, meu Deus, quem é? Meu Deus não, né? Eu ia pensar assim, nossa, quem é esse Deus que me ajudaria dessa forma tão extraordinária? Eu Muito acho, bom. eu acho que eu melhor. começaria assim a história. Era uma vez um povo que adorava um Deus. Olha aí. Tadadadã. Infelizmente, conversa boa. Sério, mas não passa dá pra rápido, gente, mas né? meia hora só. Né? Tô achando que vai Calil. ter que ter outro podcast. O culpado é Calil, que Alô, fica. produção. Alô, produção, bora aumentar esse tempo aí, hein, produção? Botar mais 20 minutos, outro podcast. Infelizmente, nosso tempo acabou, a conversa foi muito boa. Muito Tio legal. Ângelo, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu vou pedir para que o senhor faça oração para terminar esse podcast da melhor forma que Tranquilo. possível. Vamos Pode orar ser? então? Ora. Oremos.
Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, o Senhor respeita a nossa decisão, o Senhor nos fez seres livres para decidirmos o que quisermos. Mas nós queremos declarar nesse momento que nós escolhemos o Senhor. Amém. E por isso nós pedimos força para resistir às tentações, nós pedimos sabedoria para evitar os caminhos onde o Senhor não se encontra, para que no final da nossa jornada a gente termine aonde o Senhor está. Amém. Nós nos entregamos em tuas mãos, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. É isso, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por nos assistir. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @lbetim, seguir o Pastor Ângelo, @AngeloBMB. @AngeloBMB. Tio Ângelo, quer se despedir do pessoal? Tudo certo, gente. Eu só não vou nem me despedir, porque no próximo Manatim que eu tiver, Próxima a gente se temporada. encontra na próxima temporada. Vai É vir de verdade. novo e a gente vai continuar essa conversa, viu? Tá marcado já. Beleza. Esse podcast vai ter um parte 2 aí, porque essa produção tá contra a gente, tá há pouco tempo, viu? Então é Isso isso, aí. galera. Até mais. Fiquem aí. A semana que vem vai ter o próximo episódio. Assistam e vem mais por aí. E se Vem vocês mais não por essa assistiram boa. os passados, assistam, por favor. Muito obrigado pela sua presença aqui e tchau! Tchau, valeu.